Vamos para a nossa aula de geografia? Geografia, nós ainda estamos utilizando o livro de classe. Nós vamos abrir meios de transporte, página 20. Lembrando que geografia é marrom, tá? Nós estamos nessa página, página 20. Lembrando que os meios de transporte são os meios que a gente utiliza para se locomover de um lado para o outro. Aí vocês vão ter automóveis na Avenida Ipiranga, o metrô na estação de Taubaté, em São Paulo, um barco transporte escolar em São Félix do Xingu, no Pará, e um ponto de ônibus da Avenida Paulista em São Paulo, tá bom? As imagens a seguir retratam diferentes meios de transporte utilizados para a locomoção de pessoas. Observe-as com atenção e depois responda as questões propostas abaixo. Exercício A. Os meios de transporte aparecem nas fotografias. Que meios de transporte aparecem na fotografia? Você vai ver carros, motocicletas, ônibus, metrô e barco. Quais desses meios de transporte são coletivos? Ou seja, anda um montão de gente lá dentro. É o ônibus, o metrô e o barco. Quais desses meios de transporte você e sua família utilizam ou já utilizaram para se locomoverem em algum lugar ou algum outro lugar? Aí é pessoal, você vai responder o que você já utilizou com sua família, tá? Troque ideia com seus colegas e professor sobre as questões a seguir. Essa aqui é só pra gente pensar. Que tipo de transporte você e os seus colegas mais utilizam? Particular ou coletivo? Eu geralmente utilizo muito transporte particular, eu evito muito transporte coletivo com muita gente, principalmente por causa do período da pandemia, tá bom? B. Quais são as vantagens e desvantagens do uso desse tipo de meio de transporte? No nosso caso, o meio de transporte coletivo, ele polui menos, porque mais pessoas vão junto para o mesmo local. Porém, com a pandemia, a gente tem tentado evitar utilizar o meio de transporte coletivo, né? O mais legal seria se todo mundo utilizasse bicicleta, mas infelizmente não é todo mundo que tem, nem todo mundo que pode. Que veículos são mais utilizados no transporte coletivo no lugar onde você mora? Aqui, onde eu moro, aqui em Indiara, são as bicicletas. As pessoas utilizam muito a bicicleta porque a cidade é uma cidade pequena, então é muito fácil utilizar a bicicleta. Agora, por exemplo, lá em Goiânia, que é onde eu moro, no entorno onde eu moro, as pessoas utilizam muito o carro. Por quê? Porque o trabalho fica muito longe, então elas geralmente têm que deixar os filhos na escola, elas vão de um local para a escola, outro local vão para o seu trabalho, depois pega o seu filho na escola, vai almoçar, então o carro é a melhor opção. Vamos brincar, leia e adivinha. Vamos ver se essa você vai dar conta de acertar, tá bom? Por que as rodas do trem e do metrô são de ferro e não de borracha? Posso ler a resposta? Porque se fossem de borracha, apagariam a linha. Lembrando que o trem e o metrô, eles andam sobre um trilho de ferro, né? Se eles fossem de borracha, apagaria a linha, não tinham como eles andar mais, né? Na sua opinião, qual a diferença entre trem e metrô? A tia Cleo fez essa pergunta numa aula de inglês. Bom, primeira coisa, os trens circulam pela superfície terrestre e os metrôs, além de circularem por superfície, utilizam linhas que são por debaixo da terra, são subterrâneas. Geralmente, eles passam a maior parte do tempo debaixo da terra. Só quando eles vão entrar em uma estação que eles sobem, pegam as pessoas e voltam para debaixo da terra de novo. Quem já entrou de metrô aí? Eu já andei. Eu não gosto. No lugar onde você mora, há estações de trem ou metrô? Você já utilizou um desses meios de transporte para se locomover? Aqui em Goiânia e no estado de Goiás, a gente não tem metrô, tá bom? Agora, São Paulo, Rio, eu acredito que tem. Eu não andei aqui, eu andei na Espanha. Quanto ao trem, Goiânia tem o trem que passa por ela, mas é o trem de carga. Ele não carrega mais pessoas, tá bom? Bom, a gente concluiu a página 21, né, de geografia. Nós vamos para a página 22. Hoje nós vamos fazer da página 20 à página 24,
Então, nós lemos a página 20, a página 21, nós vamos fazer a 22, a 23 e a 24, que são todas leituras. Vamos lá? Geografia na prática, trânsito, movimento de passagem de pessoas e veículos pelas ruas. O excesso de veículos nas vias de circulação, além de dificultar o trânsito, contribui para o aumento da poluição no ar, que prejudica a saúde das pessoas. Olha lá, tantão de carro aqui nessa avenida, Deus me livre, tá tudo congestionado, né? Essa é a Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Sobre esse assunto, leia as informações do material de apoio e em seguida resolva as atividades propostas. Bom, as perguntas do material de apoio, então lá no material de apoio, vou mostrar para vocês. Não tá tão difícil não, tá, meninas? Lembrando que o material de apoio da tia Rosana fica no começo, de vocês não fica no começo, tá? Fica no final. Olha só, a pergunta tá aqui, ó. Geografia na prática, tá? Se vocês quiserem, vocês podem arrancar essa página aqui, tá bom? Mas ela não vai ser pregada no caderno. Geografia. Uma vez por ano, sempre próximo ao Dia Mundial Sem Carros, é realizado em algumas cidades brasileiras o desafio intermodal. Para refletir sobre os problemas causados pelo uso exagerado do automóvel, foi criado um Dia Mundial Sem Carro. Nesse dia, as pessoas são convidadas a deixar o carro em casa e a usar outros meios de transporte para se locomoverem, como o coletivo e a bicicleta. Tá. O intermodal se refere aos diferentes meios de transporte usados pelos participantes para realizar o desafio. Os participantes desse desafio se locomovem de diferentes formas em uma grande cidade. O objetivo é avaliar o tempo despendido para realizar um trajeto, os gastos com o combustível e a passagem e a quantidade de poluentes lançados no ar. O quadro a seguir apresenta informações sobre o desempenho de alguns meios de transporte utilizados no desafio intermodal. Em 2017, do Detran, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, leia com atenção a seguida, faça a atividade proposta. Olha lá. O desafio intermodal do Detran. 8h30, saída da esquina da Avenida Goi com Rua 24 de Outubro. Chegada, prédio do Detran do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Distância do trajeto, aproximadamente 3 km. Vocês vão ver o percurso com bicicleta, com motocicleta, com automóvel, com ônibus e a pé. Bom, poluição a pé e com a bicicleta foi 0. Com a moto foi alta, com o combustível foi alto, com o coletivo foi média. E aí, depois vocês vão responder a questão da página 2, tá aqui. Que forma de locomoção os participantes utilizaram no desafio? Eles utilizaram ônibus, moto, a pé, carro e bicicleta. Pinte os quadrados dos dois meios de transporte que gastaram menos tempo para realizar o trajeto. Vocês vão olhar o tempo, tá? Os minutos, quem gastou menos. Depois, que meio de transporte coletivo foi utilizado no desafio? Foi o ônibus. Quais participantes não tiveram nenhum gasto de dinheiro ao realizar o trajeto? E quais tiveram um gasto mais elevado? Vocês vão olhar lá. Exercício marque um X nos meios de locomoção utilizados pelos participantes que não emitiram poluentes no ar. E quais meios de locomoção emitiram poluentes no ar, tá bom? Depois que vocês fizerem isso aí, vocês vão voltar lá para o livro de Geografia, na página 24, que nós estávamos, 22 que nós estávamos, né? Trânsito, condutores e pedestres. Para orientar os condutores e pedestres sobre como devem trafegar nas vias de tranquilidade e segurança, foi criado a sinalização de trânsito. Entre os sinais de trânsito, os mais importantes estão as placas, os semáforos
E sinalização nas pistas, como as faixas de pedestre. Lembrando que os condutores são os motoristas de qualquer tipo de veículo, tá? Observe a seguir algumas informações sobre a segurança e organização do trânsito. Motorista e pedestre devem respeitar os sinais de trânsito. Vamos lá para o 1. As placas de trânsito têm formas e cores diferentes e elas orientam pedestres e motoristas. 2. A faixa de travessia indica o local por onde o pedestre deve atravessar a via de segurança, que são essas aqui, ó, as faixas de pedestre. Ali se atravessa com segurança. 3. A criança de 1 ano tem que utilizar o bebê conforto. De 1 a 4 anos a cadeirinha e a criança de 4 a 7 anos um assento de elevação. E de 7 a 10 anos devem viajar no banco traseiro com cinto de segurança. E maior, tá? Pode andar no banco da frente, mas também com cinto de segurança. 4. Pedestre é a pessoa que anda a pé. 5. Motorista é a pessoa que dirige o veículo. 6. Por meio das cores verde, amarelo e vermelho, o semáforo constrói o fluxo de veículos e pedestre controla. 7. O uso do cinto de segurança é obrigatório para motoristas e passageiros. E, finalmente, a página 24. Observe a cena a seguir. Depois indique e circule as situações em que os condutores e passageiros e pedestres não estão respeitando as normas de trânsito, tá? Vocês vão observar aí, ó. Tá todo mundo atravessando na faixa de pedestre? Os motoristas estão respeitando as faixas de pedestre? Parece que tem um senhor que tá conversando pelo celular, isso pode? Circula para mim tudo que tá errado, tá bom? Converse com seus colegas e professores sobre o que pode acontecer quando as guardas ou agentes de trânsito identificam condutores e passageiros desrespeitando as regras de trânsito. Geralmente, quando um guarda estiver desrespeitando alguma regra de trânsito, ele te dá uma multa. E as multas são pagas com dinheiro e é bem caro, gente. 3. A questão 3 nós não vamos realizar, que ela é no caderno. Hoje nós não vamos realizar. Circula para mim e depois a gente vai conversar na próxima aula sobre o que vocês circularam. Beijo, boa atividade para vocês. Lembrando, eu não passei a tarefa de casa. Hoje para casa, vocês vão copiar no caderno de caligrafia de vocês, claro, respeitando as normas da caligrafia, tá? O texto, uma palavra. O texto, uma palavra, nós trabalhamos ele na aula de filosofia. E ele tá lá na página 10 ou 12, tá? De filosofia. Vocês vão copiar o texto, uma palavra, dentro do caderno de caligrafia. Vai tirar uma foto e vai postar para a tia Rosana, tá bom? Beijo, boa atividade para vocês.